Fala moçada, beleza? Meu nome é Eduardo, sou professor de matemática aqui da Oficina do Estudante e na aula de hoje nós vamos resolver um exercício sobre progressão geométrica. Nessa aula a gente vai resolver um exercício de progressão geométrica da Unicamp de 2021. Se você precisar dar uma retomada na parte teórica, vai estar por aqui as duas aulas de progressão geométrica. Volta lá, dá uma estudadinha e depois continua com a resolução do exercício, tá? Eu vou ler com vocês, ele vai estar aí na tela o exercício. Da Unicamp de 2021, ele diz o seguinte, ó. Seja x um número real, tal que os primeiros três termos de uma progressão geométrica infinita são 1, 2x e menos 3x mais 1 nessa ordem. Sabendo que todos os termos da progressão são positivos, a soma de todos eles é igual a... Vamos ver então. Olha só. Seja x um número real, tal que os três primeiros termos da progressão geométrica infinita são 1, 2x e menos 3x mais 1. Olha só. Então eu coloquei aqui pra gente já. Essa é uma progressão geométrica com o primeiro termo 1, segundo termo 2x e o terceiro termo menos 3x mais 1. Sabendo que todos os termos da progressão são positivos, então olha lá, nós temos aqui termos positivos. Vou deixar marcado. Dificilmente nós vamos ter informação à toa, então se ele falou que é positivo, vamos ficar atento nisso. E a pergunta é a soma de todos eles. Opa, se eles são infinitos termos, o que ele está pedindo para a gente é essa soma infinita. Vamos pôr aqui no cantinho para lembrar. Na progressão geométrica, a soma dos infinitos termos é a divisão do primeiro por 1 menos a razão, né? A soma infinita é a 1 sobre 1 menos q. Dessa forma, eu preciso então entender a minha progressão geométrica, achar quem é o primeiro termo e a razão. Da PG, a única coisa que eu sei são esses três termos. Bom, se os três termos dependem de uma incógnita, depende do x, para eu encontrar o x, eu preciso transformar isso numa igualdade. Então eu preciso ir lá no meu arquivinho mental e tentar pensar qual relação da progressão geométrica que envolvem três termos que eu consigo transformar numa igualdade. E a gente tem, vamos lá no cantinho, uma propriedade. Qual que é a propriedade da progressão geométrica que nós vamos usar? Se eu tenho uma progressão geométrica qualquer e eu identifico três termos consecutivos, o termo central, que no caso aqui é o b, ao quadrado, é o produto dos outros dois. Então a propriedade que a gente tem de progressão geométrica é que o termo do meio ao quadrado é o produto dos outros dois. Ó, então se eu tenho aqui um primeiro termo 1, o segundo termo 2x e o terceiro termo menos 3x mais 1, então a minha propriedade é que o termo central 2x ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. 1 vezes menos 3x mais 1. Certo? Então a gente conseguiu igualdade, montamos a equação. Vamos resolver agora. Potência, se o 2x está ao quadrado, esse expoente vai vir para o 2 e para o x, vai ficar 4x ao quadrado igual. O 1 vai distribuir aqui, né? Mas todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então nós vamos ter menos 3x mais 1. Trazendo todo mundo para o primeiro termo aqui. 4x ao quadrado mais 3x menos 1 é igual a 0.
Opa, caímos em uma equação do segundo grau, né? Então, os valores de x eu vou conseguir tirar resolvendo essa equação. Quem acompanha o x² aqui é o A. Quem acompanha o x, o B. E o termo independente é o C. Fórmula de Bhaskara, começando pelo delta, B² menos 4AC. Então, o delta, 3² menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 1. 9 mais 16, o delta vale 25. Tenho o valor de delta, vou encontrar agora os valores de x. Lembra da formulinha? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo sobre 2a. Pegar os valores aí que a gente tem. Então, deixa eu continuar aqui do lado. O B vale 3, o delta eu achei que é 25 e o A vale 4. Então, x é igual a menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 4. Então, x igual a menos 3 mais ou menos 5 sobre 8. Daqui eu tenho duas possibilidades, então. x1 menos 3 mais 5 sobre 8. E x2 menos 3 menos 5 sobre 8. Aqui a primeira. Isso vai dar 2/8. Eu tenho como simplificar. Divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. x1 vale 1/4. A segunda, menos 3 menos 5 sobre 8. Isso dá menos 8 sobre 8. x2 vale menos 1. Achei dois valores para x. Né? Nós achamos aí dois valores para x. Bom, mas e agora? Bom, eu tenho a minha PG. Se eu tenho esses dois valores, eu vou ter que substituir esses dois ali para ver as duas progressões que eu tenho, né? Para a gente fazer a análise se eu vou poder utilizar as duas, já que ele pede a soma infinita. Será que eu vou poder usar as duas? Ele não dá informação à toa, né? Lembra o que ele falou? Termos positivos. Então vamos analisar os dois resultados que nós temos aí. Então tá aqui minha PG. O que acontece se eu substituir o x por 1/4? Bom, se o x for 1/4, a nossa progressão geométrica vai ser 2 vezes x. Então, 2 vezes 1/4 e menos 3x mais 1. Então, menos 3 vezes 1/4 mais 1. Vamos analisar cada um desses termos. Essa é uma progressão geométrica com o primeiro termo 1
2 vezes 1/4, se eu simplificar aqui, ó, divido por 2 aqui vai dar 1, divido por 2 aqui vai dar 2, então essa é uma fração que dá meio. Esse cálculo, menos 3 vezes 1/4, multiplico em cima, vai dar menos 3/4, né? Vou fazer aqui desse ladinho, ó. Eu vou ter menos 3/4 mais 1, né? Ó. Primeiro a multiplicação, então menos 3/4, somando com 1. Aqui a gente pode pensar de dois jeitos. Se eu tenho um inteiro e eu tiro dele 3 partes de 4, eu tenho um inteiro. Se eu tirar 3 partes de 4, vai sobrar uma parte. Fica 1/4. Ou a gente pode fazer o MMC, né? Embaixo aqui do 1 vai ter o elemento neutro, 1zinho. O MMC aqui é 4, né? Vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. 4 por 4, 1, vezes menos 3, menos 3. 4 por 1, 4, vezes 1 dá 4. Então a gente chega aqui em 1/4. Essa é a nossa primeira progressão geométrica. Né? Boa, essa aqui atende às informações que o exercício dá, né? Ele falou que tem que ser termos positivos. Essa aqui é uma progressão geométrica com 3 termos positivos. Beleza. A segunda, eu vou deixar aqui para a gente calcular a soma infinita dela, tá? A segunda tem o x igual a menos 1. Se eu pegar a mesma progressão e substituir o x por menos 1, você vai ter uma progressão geométrica que apresenta o primeiro termo como 1, o segundo como 2 vezes menos 1 e o terceiro termo como menos 3 vezes menos 1 mais 1. Então, tanto faz aí se você quiser colocar já as reticências para indicar que é uma sequência infinita, ou se você for parar aqui, não tem problema nessa construção, tá? Então, essa PG vai ser 1, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3 vezes menos 1, isso dá 3, 3 com 1, 4, e assim por diante. Como essa PG tem um termo negativo, eu não quero essa progressão. Então a gente não vai considerar essa para resolver o nosso problema, a gente só vai prestar atenção nessa aqui, tá? Vou pôr pequenininho aqui os 3 pontinhos, né? Vai para o infinito. Beleza. Então, a única progressão geométrica dessas duas que atendem às informações do exercício é essa 1 meio, 1/4, tá? Então agora, sabendo qual é a progressão, a gente vai calcular a soma infinita A1 sobre 1 menos Q. Então a soma infinita vai ser o primeiro termo, que é 1, sobre 1 menos a razão. A razão é o tanto que eu multiplico desse primeiro termo para o seguinte, e do segundo para o terceiro, e assim por diante. Lembra que numa progressão geométrica, a razão é um valor fixo que eu multiplico a cada próximo termo, né? Pode ser obtido mentalmente, 1 multiplicado por meio vai dar meio, então a razão é meio, ou ela pode ser obtida pela divisão de 2 termos consecutivos da PG, quaisquer 2. Então eu posso pegar, por exemplo, a razão ali, como a divisão do meio por 1. Então o A2, que é meio, por A1, que é 1.
todo número dividido por 1 é ele mesmo, então a gente sabe que aquela razão é meio, né? Então é o valor fixo que a gente multiplica aqui, tá? Então tá aqui meio. Então a soma infinita, ela vai ser 1 dividido por 1 inteiro. Se eu tiro metade, sobra metade, né? Então vai ficar 1 dividido por meio. Copio o primeiro termo, que é 1, multiplico pelo inverso do segundo para fazer essa divisão. Esse resultado dá 2. Então a soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica resulta em 2, que é a alternativa B. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Um exercício muito interessante da Unicamp 2021, de um assunto que é bem importante para a gente, a partir de progressão geométrica, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber mais aulas desse tipo, outras resoluções de exercício, e a gente se encontra numa próxima. Um grande abraço e até mais.